Nós gostaríamos de convidar a Daniela Coelho Andrade, sobrevivente relutada pelo suicídio em 2002, psicóloga graduada pelo Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, ênfase saúde, especialista em logoterapia e análise existencial pela Faculdade Católica de Fortaleza e em intervenção na autolesão, prevenção e pós-venção do suicídio, fundadora do Instituto de Suicidologia do Caribe, formação em psicologia hospitalar, formação em tanatologia, formações em suicidologia, atua na psicologia clínica com psicoterapia para adultos, facilitadora do grupo de apoio Sobreviver, apoio ao luto por suicídio, foco de estudos e pesquisas, busca do sentido da vida, suicidologia e tanatologia, com o tema da palestra que será Saúde Mental na Era Digital, como a informação afeta nossas emoções. Obrigada. O passador do slide é lá que ele vai ficar passando? Bom dia a todos. Tanta coisa incrível que eu ouvi desde a primeira fala aqui na mesa, né? E quando eu recebi o convite, né, e já agradeço, né, e sempre agradeço ao Jailson pela oportunidade, né, o passador, né, Jailson? Ele vai passar para mim. Ok, obrigada. E eu agradeço pela cadeira aqui, tá? Eu sou tagarela e gosto de caminhar, então eu vou passear olhando para vocês. Sou muito grata a todos os convites que eu recebo através do Djailson, né, aqui na Estácio Indomed, porque esse tema tem que sair só dos consultórios, só das clínicas, só de dentro do CAPS, só de dentro das áreas que atuam com a saúde mental. Tem que, mais do que nunca, vir para dentro do universo acadêmico, né? Então, quando se pensa um seminário, um fórum, um congresso, tem que acontecer dentro do universo acadêmico. Porque, assim, eu ouvindo aqui a fala, né, dos alunos de medicina que participam do laboratório de tanatologia, a fala deles é a prova da importância dessas discussões acontecerem dentro do mundo acadêmico, porque, para explicar por que eu estou falando isso, eu venho agora de Petrópolis, do 6º Congresso Brasileiro de Prevenção do Suicídio, né, que é realizado pela ABEPS, Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Lá eu apresentei o meu trabalho de conclusão da especialização, que foi um trabalho que eu falei sobre a lacuna formativa na grade curricular da psicologia. Pasmem, quem não sabe, né? Quem tem aluno de psicologia aqui? Acho que mais a medicina, né? Então, na graduação de psicologia, não existe uma disciplina estruturada, exclusiva sobre suicidologia. Então, assim, eu me formei em 2013, mas colegas que eu tenho muito próximos que se formaram ali dentro da década de 90, era assim, em 2013 foi assim, e uma colega que estava comigo de Fortaleza, ela se formou em 2023, ainda não existe. De uns anos para cá, bem depois de 2013, passou a ter a disciplina Emergências em Crises, dentro de Psicologia Hospitalar, na disciplina de Tanatologia, que infelizmente é optativa, né, já às vezes nas grades curriculares. Alguns alunos escolhem, mas os profissionais de psicologia que vão lidar diretamente com o sofrimento psíquico não saem com a base para pelo menos fazer um encaminhamento seguro. Então, é muito bom, Jailson, ver você cada vez mais trazendo essas discussões, mantendo aqui dentro do mundo acadêmico, né, da medicina, da psicologia. Então, fica o meu muito obrigado pelos convites e estarei sempre à disposição. Pode avançar, porque o meu currículo já foi apresentado. E quando eu recebi o convite e vi a proposta, né, do tema, sobre a questão do efeito, do impacto, né, do mundo digital na nossa saúde mental, eu pensei, minha fala vai ser um mesclado de várias coisas. Eu vou falar sobre como se dá esse processo, né, de um modo geral, na saúde mental, mas eu vou afunilar mesmo, e também é o propósito, né, do nosso evento aqui, sobre a questão da prevenção do suicídio, ainda mais que estamos nos aproximando de mais um Setembro Amarelo.
né? Então, tudo que foi dito aqui, gostei muito de vários recortes das falas e o que a Lorena, né, falou sobre a questão de que somos livres, temos liberdade de expressão, mas liberdade não pode existir sem responsabilidade, né? Então, assim, a base da fala dela foi muito disso. Nós devemos, nós podemos, nós devemos saber como falar, mas não só falar livremente a forma que acha que deve ser falado com responsabilidade, né? Então, porque o que é falado, o que é exposto, independente do meio, se através de um telejornal, ou uma rádio, ou num blog, é, aqui mesmo eu estou gravando, deixei meu tripé aqui e estou gravando. A imprensa se tornou nós também, né? Eu mesma faço minhas gravações, eu levo para minhas redes sociais, então vai além da TV Verdes Mares, que compareceu aqui com uma fala tão linda, eu fiquei tão feliz, desde a hora que o Jailson elogiou, né, que a nossa imprensa aqui na região está trabalhando de forma segura, e que eu concordo, mas foi muito bom ouvir uma de nossas jornalistas falando aqui. Eu fiquei encantada com a fala da Lorena e ela não está aqui, mas fica meus parabéns e minha admiração pelo trabalho dela, pela pessoa, e todas da mesa. Então, mas vamos nos direcionar, porque tem muita coisa que eu gostaria de falar. Pode voltar só um pouquinho o anterior? Quanto do seu dia chega até você, né, por uma tela? A gente amanhece, nosso bom dia às vezes já é através do celular. Ou é o celular despertando a gente já vê lá a mensagem de trabalho. Não é, Mudinha? A gente vinha no caminho e ia no telefone resolvendo assunto de trabalho. Então, o tempo todo a gente está conectado, que seja através de um WhatsApp, de uma rede social, o telefone, o tempo todo. Então, essa informação está constantemente na nossa mão. Se a gente não tiver essa atenção para poder filtrar, e tanto no sentido, vocês vão ver que a minha fala vai estar assim, tanto no que a gente oferece através de nossas redes e nossas conexões, né? E também da forma que como a gente se cuida diante do que a gente recebe, né? Então, a gente o tempo todo é mensagem, notícias, vídeos, imagens, opiniões, notificações, é o tempo todo assim. E eu costumo sempre repetir, é um caminho sem volta. O mundo se tornou assim e o que cabe a nós, que a vida está nos convocando, é a gente a se perguntar e responder. Então, como eu me adapto? Como eu passo a usar tudo isso? Porque senão a gente vai ser engolido por tudo isso, né? Pode avançar, por favor. Então, a internet faz bem ou faz mal? É uma relação de ambiguidade. Não tem como a gente dizer se faz bem ou se faz mal. A questão é o como. É a mesma coisa que a gente repete sempre quando a gente diz, pode falar sobre suicídio? Pode, depende como, né? Então, vai ser sempre uma questão de um depende. Não é uma resposta tão simples, porque ela tanto pode proteger como ela pode colocar em risco, né? Quem a utiliza. Então, estudos mostram experiências positivas e negativas. Associação não significa causalidade. A internet é ruim? Não, depende, né? Pode passar, por favor. Então, como eu acabei de falar, a ambivalência, né? Vai ter sempre esses dois lados. Ela é positiva ou ela é negativa, depende realmente. Ela pode proteger, né? Porque ela gera conexão. Por exemplo, na época da pandemia, da Covid, todo mundo isolado. Até aquela pessoa que estava sozinha em um lugar acabou se conectando bastante. E aí, se eu ainda for falar de pandemia, aí dá outra palestra, não? Mas a questão o mundo digital aproximou a gente durante aquele período. Teve o lado negativo também? Teve, porque, como eu estou repetindo tanto, depende, né? Mas a conexão que ela gera, a depender de como é vivenciada, ela pode acolher, cuidar, apoiar, né? O apoio, o pertencimento, informação, busca de ajuda, tudo isso, as mídias, de um modo geral, e aí aqui eu estou colocando TV, rádio, internet, né? Eu estou falando assim, englobando tudo. Pode ser um fator de proteção, né? Para a saúde mental, e aí pode se ampliar pensando já na questão da prevenção do suicídio. Então, mas ao mesmo tempo, tem a ambivalência, pode oferecer riscos, né?
as pessoas acabam aderindo a um modelo que deve ser seguido, eu tenho que alcançar, né, a questão da comparação, o cyberbullying, hostilidades, desinformação, muita, principalmente agora, né, a política o período está chegando, a gente vê muita coisa de todos os lados, conteúdos prejudiciais. Então, a internet pode oferecer riscos e benefícios ao mesmo tempo. Depende da forma que a gente utiliza, né? Pode avançar, por favor. E aí, às vezes, as pessoas dizem, está ficando muito tempo. O tempo de tela é um problema. É e não é, depende, né? A gente vai estar sempre falando a questão do depende. O tempo importa, claro, mas a questão é como é que esse tempo está sendo utilizado? Está gerando benefícios? Ou você está tendo prejuízos na sua saúde mental, nas suas relações? Né? Então, assim, a sua vida está sendo impactada de que forma com esse tempo que você está utilizando? Né? A quantidade de horas isoladamente não define se o uso da internet é prejudicial ou não. Duas pessoas podem passar, né, ao mesmo tempo conectadas e ter experiências completamente diferentes. Então, a forma que a gente usa, sempre que eu falo sobre esse tema, eu gosto de indicar se vocês, alguém conhece o Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Prevenção do Suicídio? No site do Instituto tem um menu só de cartilhas, e lá tem um manual, uso de tecnologias, uso de tecnologias de saúde mental. É um material maravilhoso, e para quem trabalha na educação, é incrível esse material para fornecer para os alunos. Mostra se a gente está se tornando refém desse uso, né, das tecnologias. Ótimo para a gente ter esse parâmetro. Será que o meu tempo de tela é um tempo em que eu estou usando as telas e não as telas estão me engolindo? Né? Essa cartilha é maravilhosa. É direcionada para um público jovem, mas é para qualquer pessoa. Muito bom, fica realmente aqui a dica. Instituto Vitaleri, o site é riquíssimo, muito material importante. Pode passar, por favor. Então, o que a gente precisa observar? Não analisamos apenas a tecnologia, analisamos a relação da pessoa com ela, né? Como eu acabei de falar. O tempo, quanto tempo eu estou, como eu estou usando esse tempo, qual é o propósito, tem um propósito, o conteúdo, o que eu estou usando. Eu sempre falo, não tem problema a gente usar, a questão é o como usar. Né? Sempre que eu falo isso, eu me lembro do cantor Ney Matogrosso, perguntaram a ele, o que você sempre fez para você ter esse corpo? Porque ele sempre teve aquele corpo, foi magrinho, né? E ele disse, nada demais, eu sempre me permiti comer de tudo, eu só nunca tive excessos. Então, assim, ele faz a gente pensar sobre isso. Podemos usar a tecnologia? Podemos, mas estamos nos excedendo de alguma forma? Está gerando benefícios ou malefícios? Né? Forma de uso, né? Sobre isso que eu falei, vulnerabilidades. Quem está usando é alguém que está se sentindo sobrecarregado, está percebendo suas condições, está se percebendo fragilizado emocionalmente, porque hoje a gente sabe que o mundo das telas é esse espaço de ambiguidade, tem os dois lados. Uma das coisas que eu mais oriento pessoas que eu atendo no consultório é que, quando eu percebo que ela está apresentando fatores de risco, que ela está sobrecarregada psiquicamente, eu digo, como é que está o teu uso? Eu estou sempre verificando. Como é que está o uso de telas hoje, redes sociais, e, sobretudo, pessoas que são influenciadoras, usam bastante, né, de mais tempo. E eu digo, como é que está? Nesse momento que você está passando por essa situação, atravessando esse momento, dá para reduzir um pouquinho, filtrar, ver outras coisas, reduzir um pouco, assistir um filme, assistir uma série, eu vou trabalhando isso para reduzir, porque é incrível, reduzir, né, quando aquela pessoa está num momento de maior fragilidade, ela reduz o uso de telas, porque ela, estando no mundo digital, ela acessa coisas boas, mas também acessa o outro lado. Então, quando eu reduzo o uso de telas, diminui um pouco mais essa pressão. Né? E vai muito mais além disso. Pode passar, por favor. Então, a mesma informação não produz o mesmo efeito em todas as pessoas. E aqui eu já vou meio que me desconectando dos slides, porque eu já vou me direcionando mesmo para essa questão do
Setembro Amarelo, que está chegando, né? Pessoas que estão em momento de fragilidade psíquica, né? Estão sendo atravessadas por uma dor psíquica e estão em uso de rede social, por exemplo, ou entram num telejornal e vê uma notícia de uma morte por suicídio e que essa notícia foi veiculada da forma mais incoerente, mais nada segura, né? Uma pessoa que está com essa fragilidade, ela pode ter essa fragilidade intensificada, potencializada, né? Então, a gente precisa estar atentos a como, para quem eu estou falando. Então, que seja um simples post, eu quero me engajar no Setembro Amarelo. O que eu devo fazer? Primeiro é perguntar, para quem eu estarei falando? O que eu vou falar? Não, porque vai impactar diretamente. Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que já apresentam uma ideação suicida e entram numa rede social, elas são diretamente impactadas. Se elas recebem, entra no feed dela, está lá um post contando que fulano e tal faleceu por suicídio, como o Djailson falou, no lugar tal, rua tal, vizinho a lanchonete e tal. Como é que chega essa informação? Obviamente chega impactando e fragilizando mais ainda, né, a pessoa que ouviu. Então, o que é a informação, o que é comunicado, quem vai receber essa informação, essa pessoa ela tem uma história de vida, quem é essa pessoa, o que ela já passou. Então, quando eu produzo um material para postar, para compartilhar, ou para ir a uma mídia, que seja ela qual for, eu tenho que me perguntar, quem são as pessoas? Então, não vai ser um público comum, vai ser um público diverso. Eu recebi recentemente um convite para mediar uma roda de conversa em um espaço público. Lá é que vai ser uma diversidade de pessoas, de histórias vividas. Então, eu não posso chegar lá falando que suicídio é isso, que é aquilo, e falar de um modo geral. Eu tenho que saber para quem eu estou falando. E rede social, ou TV, ou rádio, vai ser o mundo inteiro. A gente não sabe quem está nos ouvindo. Então, a depender do espaço onde a gente vai comunicar, a gente tem que se preocupar como a nossa informação vai chegar naquelas pessoas. Né? Então, vamos sempre ter que personalizar. Né? E o contexto, momento de vida, ambiente, relações, o momento de vida, é sobre isso que eu estou falando. Aquela pessoa, naquele momento, ela está fragilizada, e se ela entra em contato com um conteúdo, né, de forma desavisada, em um conteúdo nada seguro, vai impactar e vai fragilizar e potencializar riscos nessa pessoa. Pode passar, por favor. Então, os efeitos, né? Pode proteger, acesso à informação confiável, conexão com redes de apoio, como já foi muito dito, eu não vou ficar repetindo. Quando você faz um post, por exemplo, que a pessoa, no final, coloca lá fontes de apoio, né? Onde você pode encontrar apoio, conexão com rede de apoio, compartilhamento de experiências de superação, de pessoas que... aqui eu falando do efeito Papageno, né? Eu tenho um slide à frente, mas eu vou me adiantando, chegando lá eu acelero. O efeito Papageno, que aqui, lá na ABEPS, Djailson, porque eu entrei fazendo parte da ABEPS agora, né, a gente ganhou o brochinho do Papageno, né, que é o efeito de proteção. Aquelas experiências, uma pessoa que está pensando na possibilidade do suicídio, está apresentando um comportamento suicida, e entra numa rede social e assiste um vídeo de alguém que conta que já passou por essa situação, mas que buscou apoio, buscou ajuda, e lá encontrou em tal lugar, que falei sobre, não fiquei sozinho, isso a protegeu. Então, alguém que está com a ideação suicida e vê esse conteúdo, escuta isso, diz, poxa, pode ser um caminho para mim também. Isso é gerar o efeito Papageno, né? Agora, quando a gente tem acesso a uma rede social e a pessoa está fragilizada, pensando na possibilidade do suicídio, e vê um vídeo de alguém ou conteúdos inseguros que provocam realmente gatilhos, pode ser o contrário do Papageno, né? Que é o que a gente chama de efeito Werther, que é o contrário, realmente, que gera o efeito imitativo. Então, a informação tem que ser pensada para quem e como será apresentada.
Então, assim, através de informar, a gente pode, a pessoa que tem acesso a conteúdo educativo, ampliação de conhecimento, discussões de temas importantes, visibilidade para o sofrimento. Visibilidade para o sofrimento no sentido de validar, e validar não é apoiar, não é incentivar, validar é dizer, eu entendo que você está sofrendo e nós podemos cuidar juntos, vamos buscar apoio juntos. Né? Então, às vezes as pessoas dizem, mas validar? Sim, validar. É validar no sentido de acolher, de dizer, vamos, eu sei que você está sofrendo, isso é validar. Né? Então, toda informação através de rede social tem que ser dessa forma. E conectar, né? Construção de comunidades, sentimentos de pertencimento, apoio entre pares, redução do isolamento. E expor, e no caso aqui, né, o risco, né? Conteúdos prejudiciais, incentivar a autoagressão, ao suicídio, cyberbullying, violência e desinformação. E ali o outro lado, claro, né? Não se trata de demonizar ou idealizar a internet, se trata de compreender seus usos, contextos e impactos. Né? Pode passar, por favor. Então, por que o modo de comunicar é tão importante? A forma como falamos sobre o suicídio pode salvar vidas ou aumentar o risco. Influenciam comportamentos, impactam emoções, constroem ou destroem estigmas. E aqui, com a questão do Setembro Amarelo se aproximando, a questão dos estigmas, dos preconceitos. Nesse convite que eu falei para vocês, que eu recebi de um espaço para participar de uma roda de conversa, o que eu fiquei bem satisfeita, Gelson, foi que no convite, a forma que se expressaram no convite mostraram que eles sabiam dos limites. Queriam um profissional que entendesse de prevenção do suicídio, pós-venção, porque entendiam que não seria qualquer profissional de saúde mental que conseguiria manejar possíveis situações que acontecessem lá no espaço. Porque poderiam ter um texto que eu fiquei assim orgulhoso de que essa pessoa leu um livro, conversou com o Dejailson, talvez. Porque dos estigmas, né? As falas, quando a gente expõe, que seja presencialmente aqui, como aqui, eu com o microfone na mão, ou nas redes sociais, que tem um alcance enorme e a gente não sabe quem vai ter acesso a essas informações, né? A gente tem que ter muito cuidado com a nossa linguagem, né? Para a gente não estar ampliando, fortalecendo mitos, estigmas, os tabus sobre o suicídio. E protegem ou expõem, né? Então, assim, as mídias hoje, se a gente se percebe fragilizado, se a gente está sobrecarregado, a gente tem que sempre estar observando até que ponto eu estou me educando para poder utilizar as mídias. Como eu disse, é um caminho sem volta. Ou a gente reconhece nossos limites e a gente filtra essas situações, mas também cobra, sim, políticas públicas, né? Ouvindo aqui a questão da situação do Iguatu, em que o Ministério Público chegou junto, né, e convocou realmente essa consciência de que não se expõe daquela forma, e tinha até a questão de ser uma criança, né, em várias situações, a gente vê a importância, sim, de políticas públicas, de treinamentos, de capacitações, de vida preservadas em cada mais cidades, né, porque sem informação não tem como. E aí, sobre como informação, eu sempre estou falando e gosto de dar dicas de leituras. O livro da Karen Scavacini, Suicídio, um problema de todos. Como aumentar a consciência pública na prevenção e na pós-venção do suicídio. Foi um dos livros que eu mais utilizei no meu TCC da especialização, e é um livro que toda pessoa de toda a área deveria ler, porque fala sobre tudo isso aqui que a gente está falando. E, mais uma vez, reforço, os materiais lá do Vitaleri, que tem a cartilha sobre saúde mental e tecnologias, e também tem um relatório sobre saúde mental no mundo digital. Vale muito a pena. É uma área muito forte da Karen que ela estuda sobre isso. Pode passar, por favor. Então, aqui eu vou passar rapidinho, que na fala da doutora Lucy, em outros surgiu, né, da questão do que fazer e do que não fazer, né? Seja empático, no caso do que fazer.
Surgiu muito aqui na fala da Lorena, eu recordo que ela falou sobre a questão de, e se fosse uma pessoa de minha família, eu iria querer essa reportagem dessa forma, né? Então, assim, ela trazendo a questão da empatia e do respeito, né? E validar o sofrimento daquela pessoa. A família que acabou de se tornar enlutada, está aparecendo na mídia. Como é que foi? Como foi? Não existe. Né? Então, a questão do respeito pelo sofrimento de quem fica e também pela história da pessoa que se foi, porque aquela pessoa, ela não se resume à causa da morte dela. Ela tem uma história de vida vivida, né? E que tem que ser respeitada. Ouvir ativamente, sem julgamentos, usar linguagem clara, acolhedora e responsável, valorizar a vida, a busca por ajuda e os vínculos, orientar sobre onde buscar apoio. Isso aqui é uma coisa que é para ser regra. Em todo o conteúdo que vai chegar a pessoas que estão fragilizadas, que podem estar fragilizadas, a gente não sabe para quem a gente está falando ou escrevendo, a gente precisa sempre colocar, pelo menos ali na legenda, se você estiver passando por alguma situação, não fique sozinho, existe o CVV, existe o Mapa Saúde Mental. Para quem não conhece, o Mapa Saúde Mental é um site que tem um mapeamento nacional, onde você encontra serviços gratuitos ou a valor social, né, que tem suporte. O Pode Falar também, né, que é do Unicef, que é para jovens até 23 anos de idade, se não me falha a memória. Então, o que evitar? Evitar não, para mim assim, é não usar, né? Não usar termos sensacionalistas ou romantizar o suicídio. Nesse período do primeiro semestre, no caso do suicídio dessa criança de Iguatu, foi terrível aquela semana, porque nos posts tinha lá tragédia, e aí a palavra suicídio na cor vermelha, grandão lá, a estética das postagens. Imagina, eu que não conhecia aquela família, um primo meu pequenininho que estudou com essa criança, eu que não conhecia a família, me sentia impactada. Imagine a família quando tem acesso a isso. Sabendo que ser sobrevivente enlutado, né, pelo suicídio de uma pessoa querida é um fator de risco para o suicídio. E aí aquela exposição toda, como é que ficou aquela família e tantas outras. Outras famílias enlutadas por ter perdido, né, suas pessoas, quando vê notícias de uma outra família que está passando pela mesma situação, é impactada também. Se tem alguém nessa família com ideação suicida, como é que esse conteúdo chega, né? Então, essa ética diante da vida tem que estar sempre muito presente quando a gente vai compartilhar conhecimentos. Dar detalhes sobre os métodos, o Jailson falou sobre isso, né? Locais, planejamentos, fazer piadas ou comentários que minimizam o sofrimento. Naquela época, no primeiro semestre, eu fiz um post, acho que foi no dia que tinha acontecido mesmo. O meu post era um recado para colegas da área, né? E eu coloquei especificamente para estudar psicologia, mas que foi para todos. Foi meu único post da vida inteira que viralizou. E eu fiquei grata, porque eu vi muita gente compartilhando, 200 e tantos mil encaminhamentos, porque eu coloquei um recado para colegas de saúde mental, e aí lá especificamente eu falei para colegas psicólogos que comentários em posts de pessoas que morreram por suicídio não é lugar para psicoeducação do que deveria ser feito. A prevenção é antes, ali é cuidado com o luto, né? Então, eu fiz esse post e fui se espalhando, e um ou 2 dias depois eu vi o comunicado do Ministério Público, chega, deu um quentinho no coração. Eu digo, que maravilha, eu tenho orgulho do Ministério Público do Ceará, de verdade. Então, assim, quando eu vi, eu disse, que alívio, porque é um tantinho assim, perto do alívio que a gente consegue fazer naquela família, né? Mas psicólogos nos comentários dizendo, para prevenir é assim, assim, assim. Cara, ali aquela criança já se foi. Ali agora é lugar de pós-missão, não é mais prevenção, né? E ainda mais aqueles comentários poderiam estar indo na contramão da prevenção de outras situações que não tinham ligação direta com aquele caso. Então,
Por isso que eu disse que a minha fala seria meio um mesclado, porque eu saí de como a gente se sente, qual o impacto em cada um de nós. Eu estou falando de o que é que nós podemos fazer para não impactar o outro, né? Então, Setembro Amarelo está chegando e devemos ficar muito atentos sobre o que nós iremos compartilhar nas nossas redes. Eu sou estudante de psicologia e, através da instituição de ensino onde eu estudo, fui convidada para dar uma palestra, fazer uma roda de conversa lá na escola X. Você vai aceitar? Se aceitar, tenha segurança de que você estudou, você tem base, que você está bem orientado por seu supervisor. Não vá sem ter uma base, sem ter uma segurança. Seu coração está leve com esse tema? Avalie bem as suas condições técnicas e emocionais de lidar com o tema, né? Porque às vezes você vai e presta um desserviço. Eu não estou aqui desmotivando esse tipo de ação. Eu só estou conscientizando. Se você aceitar algum convite para participar de rodas de conversa ou qualquer ação em relação à prevenção do suicídio, e sobretudo dentro do Setembro Amarelo, que é um período que é uma sobrecarga exagerada, né? Então é necessário botar a mão no coração, a mão na consciência e pensar, sou eu mesma a pessoa a fazer isso? A aceitar esse convite? Né? Então, é uma grande queixa dos enlutados por suicídio. Quem não sabe, existe a ABRASES, Associação Brasileira de Apoio aos Sobreviventes Enlutados por Suicídio. O site da ABRASES é lindo, tem muitos vídeos, depoimentos, materiais gratuitos, tem a cartilha apoio ao luto por suicídio, né? Palavras que abraçam, é linda a cartilha, é gratuito, é só fazer um download, façam essas cartilhas chegarem às mãos de famílias enlutadas, só baixar gratuitamente, encaminha. Quem é colega da psicologia, da saúde mental, tenha sempre aí em seu celular sobre uma morte por suicídio, faz chegar a essa família, porque é um apoio realmente, né? O nome é exatamente isso, palavras que abraçam, que liberta dos estigmas, dos preconceitos, aquela família que tem seu luto silenciado, né? E no Setembro Amarelo, essas pessoas, através das redes sociais, né, especialmente, são muito, muito impactadas. Então, receber o convite para falar em rede social, gravar um vídeo, fazer posts, fazer palestra em escolas ou empresas, não importa qual seja o espaço. Estuda antes, lê o material, conversa com alguém que tem experiência sobre, para poder fazer uma supervisão, né, uma conferida do material que você produziu. Porque o que você vai expor pode fazer o bem ou impactar de forma negativa, né, as pessoas que vão ter acesso às suas falas, aos seus materiais. Pode passar, por favor. E aqui, exemplos práticos, né? Aqui eu vou avançar mais rapidinho. A comunicação segura. Falar sobre suicídio pode salvar vidas. Buscar ajuda é um ato de coragem. Aqui contra o mito, né? De que se falar, vou estar dando ideia, de forma alguma, né? O que não deve, de forma alguma, ele aguentou a pressão e tirou, não aguentou a pressão da ideia de fraqueza, né? De covardia, né? E tirou a própria vida. Porque não é nada daquilo. Então, a gente vê muito, muito nos comentários em posts, em redes sociais. Como é que pode fulano tão bem, tão rico, tão bonito, tão isso, tão aquilo, não aguentou aquilo e minimiza a dor, intensifica a dor dos enlutados, né? Então, a gente tem que buscar leitura, porque recebemos convites, e aí é o que eu estou falando bastante para quem são colegas, né, que podem acessar essas pessoas. A gente recebe convites, mas às vezes a gente chega lá prestando desserviço, né? Como, por exemplo, na clínica, uma pessoa que chega com um comportamento suicida, por exemplo, dizendo que pensa em tirar a própria vida, já sabe como e quando, e o profissional de saúde mental olha e diz, mas você não tem medo do que vai acontecer com a sua alma quando você morrer? Aqui a minha nova colega, né, da psicologia, a mãe, esqueci o nome dela, Célia, a mãe Célia mencionou aqui. Eu concordo com ela. Nós, profissionais de saúde mental, temos que ir para dentro dos campos religiosos, né? Porque a saúde mental tem em todo lugar, né? A gente precisa trazer isso, porque a religião pode ser um fator de risco, como pode ser de proteção. Depende de como ela se relaciona, como ela chega, né? Então,
é trabalho para muitas mãos mesmo. Prevenção do suicídio e a pós-venção também não se faz sozinho. São muitas mãos, é intersetorial, é um problema de saúde pública global. Eu me lembro sempre o Dr. Carlos Felipe de Oliveira, que foi presidente da ABEPS, hoje ele está como vice, que ele diz assim, para problemas complexos, soluções complexas. Então, não tem como eu, Daniela, psicóloga da área clínica, que fundou o Instituto de Suicidologia do Cariri, ser uma equipe, né? Eu preciso de colegas, eu preciso do mundo acadêmico aprendendo, falando cada vez mais disso, para que a gente tenha quanto mais colegas capacitados para atender na clínica ou na educação, né, Ingrid? Ou qualquer outra área, valiosíssimas, preparados para lidar com essa demanda. Hoje eu recebo e estou treinando colegas porque eu não tenho para quem encaminhar, tantos colegas para quem encaminhar. Na área clínica, estou me referindo à minha área, né? Então, por isso que eu digo sempre, eu não perco a oportunidade, estou com o microfone na mão, estou dizendo, colegas, estudem, venham para os congressos, porque eu não quero ficar falando no deserto. Eu estou apontando aqui para a clínica, tá? Olha a Ingrid aqui da educação, e tantos colegas que eu já conheço e fico muito honrada. Mas na área clínica, a gente conta nos dedos. Quantos colegas eu digo, tu tem preparo? Você suporta? Você atende bem isso aqui? São poucos. E são poucos por quê? Não vou perder a oportunidade de voltar a esse ponto. Porque na grade curricular a gente não estudou. A gente saiu sem estudar. Então, se a gente quebrasse o tabu dentro da grade curricular, talvez nós tivéssemos profissionais formados atuando de forma efetiva agora. Mas são joias raras, né? Então, vamos fazer muito barulho no nosso Cariri, né, Jailson? Estamos fazendo. Eu fico muito orgulhosa de ver um momento como esse. Tanta gente no online, né, e aqui no presencial, ampliando e saindo com muitas janelinhas abertas na mente, né? Pode passar, por favor. Já estou caminhando para o final, tá? Linguagem que acolhe e abre portas para ajudar. Os princípios para uma comunicação segura. Respeito e empatia, eu já estou um tanto repetindo. Então, em resumo, para já ir concluindo, a comunicação influencia percepções, emoções e comportamentos. O impacto depende da informação de quem recebe e do contexto. Podemos proteger, informar, conectar e reduzir riscos. Evitar erros na comunicação também é parte do cuidado. Por isso que eu ouso dizer que não só na psicologia, na medicina, todas as áreas, tem que ter alguma disciplina ali de saúde mental para construir uma base como essa. Me perdoe, eu não vou lembrar de qual foi a fala, mas eu ouvi todas as falas maravilhosas aqui na mesa sobre a questão de que... esqueci o primeiro nome dela, que o sobrenome é Luiz. Me lembra de Jailson? Isso. Que ela falou sobre a saúde mental ser a saúde da saúde. Né? Então, assim, a saúde mental tem que estar em todos os cursos, praticamente. Eu ouço dizer que eu queria que tivesse uma disciplina de saúde mental em todos os cursos. Comunicar com responsabilidade é promover vida e esperança. Pode avançar que eu já vou concluir mesmo. Oi, Jailson. Informação, depois, hoje, somos da primeira faculdade de medicina a adotar a nova matriz curricular agora a disciplina tanatologia. Tanatologia está como disciplina da grade, do currículo. Eu um quentinho no coração. Merece aplauso mesmo. Quando eu cursei, eu escolhi a optativa de tanatologia. E quanto mais a gente... Eu sei que eu acabei trazendo outros pontos que direcionam a gente para outra coisa que foge. Não foge não, está tudo junto, né? É muito comum, Jailson, às vezes, alunos que procuram, e eu estou falando aqui da psicologia, e como eu ando pelo Brasil nos congressos e tudo, né, eu sei de instituições de vários estados, então não estou apontando para nenhuma daqui, mas acontece que em outros estados. Escolhe a optativa, chega lá, de tanatologia, né? Chega lá e diz, eita, não consigo lidar com isso aqui, aí foge da disciplina. Então, assim, para mim, tanatologia era para ser obrigatório.
E aí a gente vai ter que lidar com essas demandas que surgem nos grupos, né? O autocuidado, porque o autocuidado é uma coisa fundamental. Eu, como profissional de saúde mental, quando eu estou dentro do Setembro Amarelo, eu fico numa sobrecarga psíquica, porque se me chega periodicamente, né? Muito comum. Daniele, olha esse post, que absurdo. Aí eu vou lá no privado desse perfil e vou e oriento, mando a cartilha da OMS, né? Para profissionais da mídia. Mas o Setembro Amarelo é um bombardeio. E se eu não desligo minha rede social, e aqui eu voltei para o tema, né? Se eu não desligo minha rede social, eu adoeço. Mas só voltando aqui ó, ao que o Jailson me falou, que a Faculdade de Medicina daqui, né, da Indomed tem a disciplina de tanatologia. Ah, se fossem todos os cursos da área da saúde. 2 semestres da matriz curricular, né? Então, A próxima turma que entra, aqui já entrou, a gente está cursando tanatologia, já vai cursar. Isso é uma maravilha. A disciplina está apresentando um projeto, né, porque agora é uma ementa, uma vestibular nacionalizada, e a gente tem 4 opções de disciplinas regionais. Então, nós apresentamos, enquanto laboratório de tanatologia, a proposta da disciplina de tanatologia de saúde foi para o colegiado e foi aprovada. Então, nós vamos ficar nesse semestre, né, em breve, no final da disciplina, será eletiva. Né? Então, assim, não é nem optativa, em algum momento ele vai ter que fazer a disciplina. E eu fico muito feliz e orgulhosa de Jailson, porque se suicidologia, uma disciplina específica, não aconteceu ainda, e não é utopia pensar um dia ela na grade curricular, a tanatologia já é uma ótima base. Eu busquei a tanatologia, paguei a disciplina, ainda fiz 2 formações depois, porque eu sabia, como o aluno de medicina que você falou aqui, da importância que é a transformação que é a tanatologia. As pessoas às vezes, tanatologia, esse pense, né? Estudar a morte. É estudar a vida. Foi o que eu aprendi, eu passei a viver melhor a minha vida quando eu estudei sobre a morte. A morte, ela é constitutiva de sentido. Então, quem está me ouvindo e que ainda está cursando e não estudou a disciplina de tanatologia, escolha. E se alguma coisa mexer, se cuida, vai para terapia. Né? Porque não tem como um profissional de saúde mental atuar sem ter passado pela disciplina de tanatologia, porque senão vai fazer desserviço de tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Sobre a questão de falar de forma equivocada, de provocar gatilhos em pessoas que estão fragilizadas, isso que seja presencialmente no seu consultório, na escola ou nas redes sociais, né? Então, por isso que eu alerto, se você não tem uma base, não pagou disciplinas que te oferecem esse conhecimento técnico, científico, não aceite o convite, não. Procura aquele colega, professor, eu recebi esse convite, mas eu acho que não é seguro eu ir ainda, eu não estou preparado. Quem você indica, às vezes tem um colega que já tem mais leitura, mas prudência. Prudência ao aceitar convites para palestras, eventos, nada de fazer lembrancinhas, balões amarelos, lembrancinhas que vêm apontador. Viu, Ingrid, essa lembrancinha? Rolou solto no Setembro Amarelo do ano passado. Os kits de Setembro Amarelo pronto, e aí vêm as falas incoerentes, as redes sociais vendendo isso, equipes escolares comprando. Vê como as redes sociais podem colocar em risco, né? A lembrancinha vinha um apontador para lembrancinha em escolas. O que é que um aluno que está com ideação suicida, às vezes com comportamento autolesivo, pode... Qual é o recado que aquela lembrancinha pode passar? E isso é divulgado nas redes sociais, esses materiais. Né? E pessoas que estão em crise, que estão fragilizadas, vê isso. É um absurdo, é como a Terezinha Máximo da Abrases fala, Jailson, é um show de horrores, o Setembro Amarelo. Ela e outras pessoas já me falaram dessa forma. Então, rede social agora, no período de Setembro Amarelo, fiquem atentos. Tanto pelas próprias demandas, se olhem, se perceber que alguma coisa, isso aqui não me chegou legal, respira um pouco, procura apoio. Existe o CVV, existe profissionais que vocês tenham acesso, existe o Mapa Saúde Mental, que oferece serviço gratuito, né, em saúde mental, ou a valores simbólicos. Atravessem o Setembro Amarelo com segurança, se necessário, reduzam o tempo de acesso,
porque é um período de sobrecarga sobre o tema, até para nós, eu que sou suicidologista, né, tenho especialização, me sobrecarrega. Tem dia que eu não entro no Instagram, em qualquer outra rede, eu não entro, porque eu estou precisando descansar, senão amanhã eu não vou atender bem meus pacientes. Sobrecarrega. Né? E eu digo por conhecimento de causa, não só por ser suicidologista, porque eu sou há 23, quase 24 anos enlutada pelo suicídio do meu pai. Eu sei o que é ser enlutada e acessar redes sociais no período de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, não sei se vocês têm conhecimento, é só no Brasil que dura os 30 dias. No restante do mundo é o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então, são 10 dias das mídias sobrecarregando pessoas que estão com dor psíquica, pessoas que estão enlutadas, mexendo, né, nas suas dores durante 30 dias consecutivos. Então, é muito comum eu orientar as pessoas enlutadas que eu atendo, eu digo, olha, como é que você está se sentindo agora com a chegada do Setembro Amarelo? Porque é uma queixa sempre, ai, Dani, já vai começar o Setembro Amarelo, eu digo, que tal desconectar um pouquinho? Eu digo para desconectar, porque não tem muito o que fazer. Né? Então, se preserva, se cuida, recua e não acessa, para você não adoecer, né? Não intensificar mais ainda um sofrimento que já está presente. Né? Então, eu acho que eu já estou finalizando. Pode passar um pouquinho para me ver? E aqui já foi falado, eu falei também já, né, sobre o efeito Werther e o efeito Papageno, pode passar. E antes de publicar, perguntas importantes, né? A informação é necessária? Essa informação é realmente relevante para o objetivo da minha comunicação? Para quem eu vou falar? Eu sei quem é esse público, é um recorte de público, eu posso personalizar minha fala para essas pessoas, mas se lembrando, em redes sociais, em mídias, a gente não tem controle do público. Qualquer pessoa, criança, adolescente, adulto, idoso, pessoas de qualquer área vai acessar esse material, né? Então a gente tem que ter muita prudência, saber o que falar, e para isso a Organização Mundial da Saúde, a OPAS, tem manuais, tem materiais que vocês podem ler, são compactos, objetivos de extrema qualidade, que orienta sobre quer trabalhar, quer apoiar a causa do Setembro Amarelo, por exemplo, mas isso em qualquer época do ano, né? Porque suicídio não acontece só em setembro. Ler esses materiais para poder se compartilhar de forma ética e responsável. A forma como vou comunicar pode gerar impacto negativo? Como essa mensagem pode afetar pessoas vulneráveis ou enlutadas? É esse o grande desserviço do Setembro Amarelo, porque tem muita gente que se torna suicidologista em setembro e impacta diretamente quem estava precisando do serviço do Setembro Amarelo, de ser protegido. Por isso que, e aí aqui é uma avaliação minha mesmo, da psicóloga Daniela Coelho Andrade. Para mim, o Setembro Amarelo não deveria mais acontecer como está, pelo menos. Deveria ser reduzido ali a poucos dias, ali, 8, 9, 10, já que querem mais de um dia no Brasil, e ser de ações efetivas. Ou seja, tem que ter qualidade e não quantidade. Isso é urgente, né? Estou contribuindo para reduzir estigmas ou para reforçá-los? Minha comunicação informa com responsabilidade e respeito ou pode alimentar preconceitos? Eu estou falando, me comunicando de uma forma em que eu possa reforçar estigmas, preconceitos. Eu vi um post uma vez, uma pessoa que disse assim, era um comunicado de uma pessoa que morreu por suicídio, e lá na legenda, entre os vários comentários, tinha dizendo, ei, esse daí não vai para o céu. E daí para lá, isso aqui é umas coisinhas das simples que a gente vê, né? Então, são os estigmas, né? Que historicamente construído, quem lê um pouco sobre a história do suicídio entende bem isso aqui. Eu estou orientando para ajuda e apoio? Eu estou oferecendo caminhos e recursos para quem pode precisar? Quer falar sobre o suicídio? Pode falar, devemos jogar luz sobre, mas tem que ser com cuidado, com prudência, com respeito, acolhimento ao sofrimento de quem está fragilizado e também nunca esquecendo dos cuidados em pós-venção. Pessoas que, infelizmente, já perderam alguém por suicídio, precisam dessa atenção da gente, né? De esse cuidado, o acolhimento com o luto delas. E a gente sempre tem que colocar na imagem ou na legenda, se no caso é um post, se é uma reportagem, o repórter ao final tem que falar, ou tem que estar lá na legenda da TV, onde buscar apoio, se você estiver passando por um momento,
tem que ter sempre, é regra, as informações de onde encontrar ajuda. Comunicar com propósito é escolher cuidar. Pequenas escolhas hoje podem proteger muitas vidas amanhã. Pode avançar. Aqui eu vou avançar pela questão do nosso tempo, pode passar. Já foi dito. Conectar para viver também é comunicar para cuidar. Cada palavra tem poder. Quando usamos a comunicação com consciência, abrimos caminhos de esperança e de vida. Pode avançar, aqui já saiu muito nas falas. Jailson, você pode, quem tiver interesse de ver as referências que eu citei, você pode compartilhar, tá? Pode avançar, por favor. E muito obrigada, viu? Fica aberta para qualquer pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, eu gostaria de agradecer Muito obrigada. a Daniela pela valiosa contribuição. Obrigada. E pela reflexão compartilhada conosco. Maravilha. Eu que agradeço. Nesse momento também, aproveitamos para agradecer às instituições realizadoras